Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus, ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai a Deus por nós. Ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma e reine em mim, assim como reina no céu. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Paz e bem, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Feliz aquele que respeita o Senhor. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais atormentar-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus sempre fala, vigiai e orai, né? Sempre está nos pedindo para que a gente fique vigiando e nos mantenhamos em oração. E sempre coloca o poder dessa oração, mas quando a oração é feita com fé, tanto que no final do Evangelho fala, será quando o Filho do Homem vier, ele ainda vai encontrar fé nesse mundo. Só que a gente tem que perseverar na nossa oração. Perseverança que é sinal de humildade diante de Deus. Aí no Evangelho de hoje ele vem falar desse poder através de uma parábola. A parábola de um juiz injusto, ele não quis falar que não temia nem Deus e não tinha respeito por ninguém. Ele se achava, vamos colocar assim entre aspas, ele se achava Deus, ele se achava acima de tudo. Então, e não se compara de maneira alguma esse juiz com Deus. Esse juiz é muito diferente de Deus, pois Deus é um juiz justo e compassivo. Aquele juiz da parábola, ele era injusto, se achava Deus. E o nosso Deus Pai, ele é justo e compassivo. E vamos voltar de novo aqui nossos olhos para aquela viúva, que mesmo sabendo que aquele juiz era injusto, ele era mau, não tinha medo de nada, aquele juiz podia ter mandado até matar aquela viúva, pelo tanto que ela estava importunando ele. Porque ele se achava, vamos colocar como é que os meninos falam hoje, ele era o top, né? Ele se achava o tal, o bonzão. Mas mesmo assim, ela não desistiu, que se fizesse justiça. Mesmo sabendo que aquele juiz não era justo, que aquele juiz se achava acima de tudo e de todos, o que aquela viúva, pobre viúva, fez? Imagina que mulher naquela época já era considerada submissa. Uma viúva, então, era uma pessoa que não tinha ninguém por ela, então ela era uma viúva corajosa. Então, mesmo com isso tudo, ela se manteve perseverante. Ela não desistiu de ficar lutando, de ficar pedindo por justiça. E conseguiu. E ela conseguiu. Aí Jesus coloca, de uma forma bem transparente, se esse juiz que é injusto agiu assim, depois de tanta insistência daquela mulher, ele para se ver livre dela, ele agiu assim. Imagina Deus, que é justo e é Pai amoroso, como que ele não vai agir diante das nossas súplicas? Como que ele não vai agir? Diante dos nossos pedidos? E Jesus coloca no Evangelho uma pergunta, se aquele juiz que não é justo agiu daquela maneira depois de tanta insistência, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Olha a pergunta. Se aquele injusto acabou fazendo justiça, depois de tanta a viúva ficar procurando ele, imagine Deus que é justo. É o poder da oração. É o poder de estarmos sempre procurando a Deus, conversando com Ele, louvando a Ele. Temos que ser perseverantes na oração. Temos que ser perseverantes na oração. Perseverança e fé. Só que muitas vezes nós dizemos, eu rezo, mas Deus não me atende. Às vezes a gente até coloca assim, né? Gente, mas Deus não me escuta? Gente, Ele sabe tudo. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é o poderoso, Ele está em toda parte. Ele sabe tudo. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que realmente nós precisamos.
Então nós temos que ter cuidado, né? Ai, Deus não me ouve. Ai, Deus esqueceu de mim. Não. Ele não atendeu ainda nosso pedido. Nosso desejo é porque não chegou a hora. Ou porque Ele é tão justo e compassivo que realmente nós não precisamos do que estamos pedindo. É algo que não vai acrescentar nada na nossa vida. Ele é justo. Ele não vai fazer nada para a gente, para nós, que não vai nos fazer crescer, que não vai nos fazer ser mais santos, buscarmos mais a santidade. Ele não vai nos atender com pedidos bobos. Às vezes nós ficamos em cima desses pedidos, né? Então, às vezes nós estamos pedindo errado. E nós somos fracos na fé, muito fracos, e desistimos de nos manter em oração na primeira dificuldade. Nós paramos na primeira. Eu estou cansado. Não vou rezar não. Chega de pedir. Lamúria. Aí ao invés de ter fé e perseverança, buscar a Deus, fica na lamúria. Lamuriando, 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 lamuriando. Fica remoendo. Não. Deus ouve nossas lamúrias. Deus ouve nós remoendo, mas aí Ele fica triste. Aí fica difícil para Ele. Não é fácil. Muitas vezes a gente acha que se rezo, eu estou rezando, eu estou pedindo, Deus tem que atender na hora. E Deus tem que me atender, Ele tem que fazer aquilo que eu estou pedindo. Ora, pois se eu estou pedindo, aí eu estou querendo me colocar acima dele. Eu não estou fazendo uma oração e um pedido, eu estou dando uma ordem. Olha que absurdo, eu dando ordem a Deus. Eu achar que eu tenho esse poder, eu fiquei igual aquele juiz lá, que não tem medo de nada, que se acha acima de tudo. Então, se eu estou rezando, Deus não tem que me atender a meu tempo e a minha hora. Eu estou pedindo, eu estou me humilhando a Deus. Não é assim que a coisa funciona. E nós sabemos disso. Rezar não é forçar a Deus a fazer a minha vontade. Não é uma coisa mágica que, eu estalo o dedo e tudo se resolve. Não. Oração é eu entrar em sintonia com Deus e aceitar a paciência e a liberdade de Deus em minha vida. É eu me entregar para Deus. É eu me entregar à ação de Deus na minha vida. É eu me entregar ao tempo dele na minha vida, que é perfeito. Deus gosta de ouvir nossos pedidos. Nós não precisamos ter medo. Ele não é um pai injusto, mas é um pai que ouve o grito de seus filhos. Está lá no Evangelho. É um pai que ouve o grito dos seus filhos, o clamor dos seus filhos. E muitas vezes nós pensamos que com a nossa oração nós vamos mudar o coração de Deus, né? Com a nossa oração mudar o coração de Deus. Olha bem, nós não vamos mudar a Deus. Com nossa oração nós temos que mudar a nós mesmos. Com nossa oração nós temos que mudar a nós mesmos. Nós temos que buscar sempre viver em oração. Buscar sempre a oração, mas não é ficar de qualquer jeito. É com fé, fé, fé e mais fé. Nós temos que alimentar a nossa fé. Temos que alimentar a nossa fé. Sempre. Como é um santo contemporâneo, o Papa João Paulo II, ele sempre demonstrava muito a sua fé. Tem uma história dele que, quando voltava de uma das viagens que ele fazia, né, com seus seguidores, o pessoal que seguia ele, todo mundo chegou enfadigado, cansado. Ele não.
ele estava radiante, chegava feliz, porque nós bem sabemos, se a gente for olhar a bibliografia de São João Paulo II, ele vivia em oração. Então, a oração é o que nutria ele. Conta outra passagem desse santo, que ele fez uma viagem apostólica à Suíça. Aí nessa viagem alguém o ofendeu. Ele, chefe maior da igreja, representante de Jesus, ele calou. Simplesmente dizem que ele se calou. E depois ninguém sabe como ele sumiu. Desapareceu. Ele desapareceu. Ninguém sabia aonde ele estava. Só depois de algum tempo, eles foram encontrar São João Paulo II. Aí, dá para entender, dá para imaginar, ou dá para já saber o que ele estava fazendo. Ele estava prostrado diante de um tabernáculo. Ele estava numa capela, conversando com Deus. Ele estava rezando. Olhem bem. O que esse santo fazia? O que esse santo fez? Ele podia ter entrado no atrito? Não. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus. E isso tem muitas histórias, e não só de São João Paulo II, de muitos outros santos. Estou pegando São João Paulo II, que é um dos mais recentes. Quando aquela pessoa deu um tiro nele, ele procurou, ele foi até onde estava preso aquela pessoa para conversar com aquela pessoa, para estar em oração por aquela pessoa. É o que os santos fazem. Se você quer santificar a sua vida, não estou falando que vamos nos tornar santos. É o que Jesus, é o que Deus nos pede. Que a gente santifique a nossa vida a cada dia. Para a gente santificar a nossa vida a cada dia, busquemos ser perseverantes na oração, estarmos diante de Deus sempre. Porque ser fiel na oração, gente, é uma prova de fé. Ser perseverante na oração mostra a nossa humildade diante de Deus. Oração é prova de fé. Perseverança, perseverar. Vamos colocar até aqui, a insistência é mostrar que nós somos humildes diante de Deus. Nós não nos colocamos acima de Deus, muito menos nem nivelados a Deus, nós estamos abaixo, nós somos humildes. Ser humilde é eu me esvaziar de mim para me encher do poder de Deus. Então, que nós consigamos nos manter firmes na oração, pois foi o próprio Jesus que nos disse, o próprio Cristo que nos disse. Então, tudo que pedirdes ao Pai, tudo que pedirmos ao Pai, em seu nome será atendido. Então, que o Espírito Santo nos preencha a cada dia e que nós a cada dia saibamos mais buscar a esse Deus maravilhoso com nossas orações cheias de fé e perseverança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que Ele volte para nós a sua face, que Ele nos cubra com o seu amor. Que Deus nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.